Capítulo 323, Avançando 2. Vastor e Rude eram considerados velhos demais para o papel, além de seu amor pelas antigas linhagens mágicas era bem conhecido. Tornou-os ainda mais indesejáveis do que já eram, mesmo como simples professores. Seus laços com muitas das famílias envolvidas no escândalo tornaram suas posições precárias na melhor das hipóteses. Manoar era considerado um visionário nos corações dos curandeiros, um verdadeiro gênio ou, para dizer menos gentilmente, um completo maluco. Ele era inconstante e pouco confiável, sem mencionar que sua biografia estava cheia de erros sociais a ponto de ser universalmente considerado um livro de etiqueta sobre como não se comportar. Ele se ressentiu do julgamento da coroa, mas apenas até sua primeira visita ao novo escritório de Marte. Ao ver como sua agenda estava ocupada e a quantidade de papelada envolvida pelo diretor, Manoar ficou tentado a tirar outras férias. A coroa não teve tempo a perder com ele, então o Manoar estava literalmente acorrentado à academia, apenas para se manter seguro. A professora Vanemri estava entre as pessoas com cicatrizes mentais e físicas. Regredir o braço dela foi fácil, mas as memórias de tudo que Naleara fez fazer quase a destruíram. Ela foi forçada a fazer um ato sabático, recebendo os melhores cuidados e aconselhamento que o reino Grifon poderia oferecer. Lit mudou-se com toda a família para a casa Ernas novamente. Até Rena e o marido foram forçados a se mudar. Lit não deixaria que sua irmã e sobrinha estivessem além do alcance de seu braço. A perda de Uriel não foi devastadora para ele, como a perda de Protetor foi. Eles se conheciam há quase um ano e seu relacionamento era superficial até o segundo exame do quarto ano. Ainda assim, Uriel foi o primeiro homem que Lit estava quase pronto para chamar como amigo, alguém que ele passou muito tempo junto. Lit não era responsável de forma alguma por sua morte e não estar presente quando isso aconteceu tornou mais fácil para ele se sentir desapegado. Pelo menos até o arquimago Deiros o visitar. O primeiro impulso de Lit foi chutar o homem na virilha e espancá-lo até a morte. Um impulso que ele rapidamente reprimiu. Velan Deiros era culpado de ser um pai indiferente, mas nada mais. Lit sabia que, assim como após o desaparecimento de Protetor, seu primeiro instinto foi encontrar alguém para culpar. A visita foi muito breve. Lit podia controlar seus impulsos violentos, mas seus olhos estavam cheios de desprezo e reprovação. O arquimago Deiros não suportava aqueles olhos. Eles eram idênticos àqueles que perfuravam sua alma toda vez que ele estava na frente de um espelho. Permaneceu apenas o tempo necessário para dar a Lit um pequeno pacote. Estava cheio de cadernos cheios da letra de Uriel. Eles continham todo o conhecimento que ele havia adquirido sobre as matrizes impossíveis, os resultados de seus experimentos e suas sugestões sobre como promover a pesquisa. Deiro sabia a quem lhes dar, porque na primeira página de cada um deles estava escrito em grandes letras: para Lit. Ele os encontrou quando abriu o amuleto dimensional do filho depois de recuperar o corpo. Velan também encontrou os diários de Uriel, descobrindo quão dolorosa sua existência havia sido, o quão negligenciado ele se sentia. Como, apesar de ter encontrado uma família melhor dentro dos muros da academia, e não dentro de sua própria casa, Uriel ainda estava pronto para cumprir seu dever. O amor de Uriel por seu pai e seu povo era maior do que tudo que a vida o fez passar. Velan Deiros chorou muito lendo os pensamentos mais íntimos de seu filho, encontrando-se mais monstruoso do que qualquer um dos envolvidos na morte de Uriel. Ele havia nutrido um futuro líder, um grande mago, mas, ao mesmo tempo, não demonstrara preocupação com o homem destinado a suportar aqueles títulos pomposos. Velan percebeu que matou seu próprio filho várias vezes ao longo dos anos, sempre colocando seus próprios interesses sobre o bem-estar de Uriel. Depois que Velan saiu, Lit cometeu um dos maiores erros de sua vida. Ele colocou os cadernos dentro da Soluspedia, acessando todos eles de uma vez. No meio de suas anotações de pesquisa, Uriel também havia escrito tudo o que queria compartilhar com Lit. Todos os pensamentos sobre os quais nunca tiveram tempo de falar por causa da academia.
Lendo como Uriel sempre o considerara um irmão mais velho e um verdadeiro amigo, rasgou a alma de Lita em pedaços. Isso o fez entender o quão precioso era o vínculo deles. Ele se mudara para a casa dos Ernas apenas porque sabia que para superar o pesar antes que a academia recomeçasse, ele precisava de toda a ajuda que sua família pudesse lhe dar. Uma família nobre era o lugar mais seguro e confortável para seu propósito. Gloria também precisava dele. Lit nunca deixaria em paz enquanto ela estava enfrentando algo ainda pior do que a morte de Caro. Pelo menos Caro tinha morrido pela mão de um estranho, quando Lit já era um homem crescido, amargo e de coração frio. Gloria foi dominada pela culpa de ter causado indiretamente a morte de Uriel, de ter matado estudantes controlados pela mente para defender sua família. Fria estava em uma situação quase idêntica. O sangue nas mãos de Gloria era o mesmo que nas dela. Ela obedeceu sem pensar para aliviar sua própria consciência. Foi por causa de sua incompetência que salvar Girne demorou tanto, causando a morte de Uriel e a de muitas outras. Ela viu Lit curando feridas muito piores em muito menos tempo. Durante o ataque de Balcor, ele até tratou Uriel e Gloria ao mesmo tempo. Como pude ocupar meu segundo lugar com tanto orgulho? Uriel estava certo, somos uma fraude. Não mereço minha classificação, assim como não mereço meus amigos. Eu sou um fracasso total, eu deveria estar morrendo. Os pensamentos a estavam assombrando. Na verdade, seu segundo lugar foi totalmente merecido. O talento de Fria para curar magia estava em pé de igualdade com o de Lit. Ela simplesmente não era uma desperta. A vida de Kila ainda estava pendurada em um fio. Ela não conseguiu comer, vomitando quase assim que ingeriu qualquer tipo de comida. Alguém sempre estava ao seu lado, para garantir que ela não se machucasse. Ela chorava até a exaustão a desmaiar, incapaz de falar uma palavra a maior parte do tempo. Poções e o compartilhamento de força vital eram as únicas coisas que a mantinham viva. À noite, ela dormia com Orion e Girne ao seu lado. Foi o único momento em que ela conseguiu descansar verdadeiramente, livre de acessos de histeria. Na sua chegada, Lit não pensou em nada deles. Para ele, eram apenas acessórios de Gloria, algo com que ele se preocuparia em seu tempo livre. As palavras de Uriel mudaram de ideia. Talvez não fossem nada para ele, mas o oposto não era necessariamente verdade. Lit já havia perdido uma oportunidade porque, após o segundo exame, ele simplesmente promoveu seus companheiros estranhos para pescar em um tanque. Ele nunca os tratava como pessoas, apenas como algo para alimentar e observar de tempos em tempos. Um protetor de tela vivo, menos que animais de estimação. Por mais que Lit achasse inacreditável, na verdade havia pessoas que realmente se importavam com ele fora de sua família. No entanto, ele nunca seria capaz de reconhecê-los se não lhes desse pelo menos uma chance antes de descartá-los como lixo. A morte de Uriel mostrou a ele que a vida era muito curta para se preocupar em sobreviver àqueles que morreriam de velhice. Eles foram os sortudos. Capítulo 324, Classificação Final 1. A Academia Grifom Branco não ficou fechada por muito tempo, apenas algumas semanas. Durante esse tempo, Lit fez todo o possível para ajudar as três garotas a se recuperarem. Apesar dos eventos traumáticos que suas filhas haviam passado, o casal Ernas tinha um dever a cumprir. Eles raramente ficavam em casa, principalmente para as refeições e para a noite. Às vezes, um ou os dois eram forçados a ficar longe por um dia ou mais. Eles foram as únicas testemunhas sobreviventes a não ter nenhum relacionamento com a política da academia e também aqueles que acabaram com a ameaça de Nalear. Eles tiveram que escrever vários relatórios, conferenciar com a realeza, o conselho dos diretores e todos os escalões superiores envolvidos na administração do país. As velhas e novas famílias nobres queriam alguém para culpar. Cabeças rolariam antes que a tempestade passasse. Girne e Orion foram os pilares de muitos julgamentos em andamento, não apenas como testemunhas, mas também como um oficial de polícia real e um membro da guarda de cavaleiros, respectivamente.
Enquanto o corpo da rainha lidava com todas as ameaças relacionadas à magia, a guarda do cavaleiro tinha um papel defensivo dentro do reino Grifon. Eles foram encarregados de proteger e ajudar os policiais reais durante suas investigações. Era um corpo composto apenas por mestres de forja e magos cavaleiros. Apenas alguns, como Orion, eram andos, tornando-os a nata da colheita. É preciso dizer que uma academia não era a única maneira de aprender uma especialização. O exército tinha os meios e o conhecimento para treinar seus membros. Ao contrário de uma academia, o processo pode levar muito mais de 2 anos, dependendo do talento e do número de missões que um guarda deveria realizar. Além disso, o candidato teve que provar seu valor de antemão. A maioria dos membros da guarda do cavaleiro começaria com apenas uma especialização e aprenderia a outra ao longo dos anos. Durante sua ausência, Lid cuidou das 3 meninas da melhor maneira possível e com a ajuda de sua família. Infelizmente, não havia muito que ele pudesse fazer. Nenhuma palavra poderia aliviar seu sofrimento, nenhum gesto simples poderia fazer seu trauma desaparecer. Ele só podia ficar do lado deles, não deixando que eles se escondessem em seus quartos. Somente o tempo poderia ajudar. Lid era um especialista em lamentar e enfrentar a dor, mas seus métodos não podiam ser compartilhados. Lid não tinha a empatia necessária para se conectar com Gloria ou Fria. Matar os alunos controlados pela mente não incomodava nem um pouco. Ele sabia apenas uma maneira de lidar com seus inimigos e não estava interessado no motivo pelo qual eles o atacaram. Quanto à morte de Irial, Lid lamentou ter perdido a oportunidade de conhecê-lo melhor, de finalmente ter um amigo. Ele sentia falta de Irial, mas era isso. Se eu tivesse que escolher entre a mãe, uma das minhas irmãs ou mesmo Gloria e ele, eu teria feito a mesma coisa. Eu não sou um hipócrita. Estou ciente de que não conhecia Uriel o suficiente para me importar com ele e agora nunca o conhecerei. Lid pensou. Solos desempenhou um papel importante em sua recuperação, sempre lembrando de todo o carinho que ele havia recebido. Lid deixou Elina e Rena para cuidar de Kila. Eles eram as melhores mães que ele conhecia. Na sua opinião, se eles não pudessem lhe dar o consolo e a compaixão de que ela precisava, ninguém poderia. Gloria e Fria eram mais fáceis de lidar. Ele os fez seguir a rotina que seu próprio conselheiro deu a Lid após a morte de Caro. Acordá-los em horários regulares, forçando-os a comer e passar tempo com aqueles que amavam. Tudo para mostrar a eles que a dor era apenas uma parte da vida. Não importa o quão sombria a vida deles seja, eles não estão sozinhos. Esse material nunca funcionou para mim, mas vale a pena tentar. Ele pensou. A pior parte para todos eles foi a noite. Estando sozinhas no escuro, as meninas não conseguiam impedir que suas mentes fossem atacadas por más lembranças, arrependimentos e retrospectivas. Lida estava sempre ao lado de Gloria, certificando-se de que sempre que ela acordasse abruptamente por causa dos pesadelos, ela sempre o encontraria ao seu lado. Quando a academia recomeçou, Kila não estava em condições de se mudar. Como muitos outros alunos, ela recebeu permissão para ficar em casa e se recuperar. Ela voltaria para a academia no ano seguinte ou sempre que estivesse pronta. Lid, Fria e Gloria retomaram suas vidas, afogando-se no trabalho para manter a ansiedade sob controle. Os professores agora podiam passar de um andar para outro. Não havia tempo suficiente para encontrar substitutos para os caídos, então Iron agora ensinava o Forge Mastering no 4º e no 5º ano. Depois que Linjo se foi, após a última tragédia, o diretor Mark decidiu voltar aos exames escritos e de ortografia dentro da academia, como no passado. Os alunos tinham experiência suficiente na vida real nos últimos 2 anos. Agora eles precisavam de paz e sossego. A guerra civil não era mais um problema, o traidor se fora e, quando o aniversário chegou, Balcor não enviou nenhuma nota. Ninguém podia acreditar em tanta sorte, então todos fizeram seus filhos voltarem para casa e se esconderem pelos 3 dias seguintes. Balcor não enviou nenhum morto-vivo, dando ao reino Grifon a primeira boa notícia após tanto sofrimento. Lid, Fria e Gloria eram inseparáveis durante seus dias na academia.
As meninas raramente o deixavam em paz, estudando e comendo juntas. Glória não saiu do lado dele nem de noite. Mesmo que tudo estivesse limpo, como se nada de ruim tivesse acontecido, ver aqueles corredores e todos os espaços comuns ainda perfurava seu coração. Isso a lembrou de Uriel, de todo o sangue derramado. O calor e a afeição de Lilith eram as únicas linhas de defesa que ela tinha contra o desespero que prenderia sua mente se deixada sozinha. O 5º ano passou rapidamente. Lilith nunca saiu da academia, exceto visitando Quilla, seus encontros com Glória e voltando para sua família. Primeiro, ele teve que entregar sua sobrinha, Leria, e depois seu irmão mais novo, Aran. Os exames finais foram fáceis para Lilith. Soluspedia fez os exames escritos uma caminhada no parque. Lançar feitiços em uma sala de aula fechada na frente dos professores não causava nenhum estresse em comparação com os métodos de ensino de Linjos. Antes que os resultados saíssem, Lilith foi novamente convocado para o escritório do diretor. Desta vez, não havia ninguém além de Marta esperando por ele. Ele parecia morto de cansaço, mas sendo seu primeiro ano como diretor, era compreensível. A pressão que ele estava sendo submetido não era nada comparada à de Linjos. Os antigos nobres lares não eram tão arrogantes como no passado, Balcor estava desaparecido e nenhum acidente ocorreu. No entanto, o diretor Marta ainda estava aprendendo as cordas e, até que todas as investigações e julgamentos terminassem, era seu dever sozinho cuidar do núcleo de poder da academia. Lita estava sentado na frente dele, esperando o lote habitual de más notícias. A única vez em que ele entrou no escritório do diretor sem que alguém ficasse irritado com a realeza foi quando a Marquesa de Star o apresentou a Linjos. Continua no próximo vídeo.